TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Início de semana, segunda-feira, a gente trazendo muita notícia. Olá para você que nos assiste de qualquer lugar da cidade de Petrópolis, do interior do estado, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de pauta, sua denúncia para os nossos canais de comunicação. Nosso e-mail é tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, DDD 24 993234567. Conte pra gente como está seu bairro, como está a sua cidade. Mande sua denúncia, facinho, né, Jorge? Exato, beleza. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com sol sem uma única nuvem no céu. Vamos ver agora imagens de hoje de manhã, bem cedinho, da nossa sede em Petrópolis. Olha que céu lindo, ali vermelhinho, rosa e azul, né? De manhã cedo é tão bonito. Então vamos às notícias desta segunda-feira, dia 4 de abril. Governo autoriza reajuste de mais de 10% no preço dos medicamentos. PCA confirma o que todo mundo que vai às compras já sabe: os alimentos estão mais caros. Dados do CAGED apontam que em fevereiro deste ano, mais de 320 mil vagas formais de trabalho foram criadas. Brasil firma acordo com a Austrália sobre concessão de visto de trabalho. Atividade sísmica em ilha vulcânica nos Açores continua acima de níveis normais e mais de 1.500 pessoas são retiradas da ilha. Corredor exclusivo para ônibus está interditado novamente por conta de outro deslizamento na Washington Luiz, em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis vai contratar profissionais da educação de forma emergencial para suprir carência nas escolas municipais. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode acessar o nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar e ter acesso à nossa versão digital do Correio da Manhã. Vai receber ela em casa, aí no conforto aí do seu celular, da sua casa, do seu computador. Vamos aos destaques da primeira página. Vamos. Castro decide colocar policial penal à frente da SEAP. Vai sabatinar 3 nomes. Esse é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E ainda, governo monta força-tarefa para a Baixada Fluminense e Costa Verde. Regiões foram as mais castigadas pelos temporais do último final de semana. Na foto aí a gente vê o governador Cláudio Castro e Leandro Monteiro, comandante dos bombeiros, visitando Nova Iguaçu, na companhia do prefeito Rogério Lisboa, destaque da página 6. E defesa esclarece recursos do Calha Norte, destaque da página 8. E ainda, na página 5, pesquisa revela a Páscoa nos pequenos negócios. É o destaque da página 5 de Economia. Países se unem para liberar as reservas de petróleo. Destaque da página 7. Senado terá semana cheia com audiência e 19 sabatinas. Destaque da página 4 em Política. Ainda na página 4, o governo dispensa testes contra a Covid-19 a viajantes. E o destaque do esporte, Abel, o nome sinônimo de taça. Venceu aí o Flamengo ontem pela final do Carioca. Vamos então à nossa página 2, nossa página de opinião. Nossa página de opinião, hoje o editorial é o primeiro, a influência da janela partidária no xadrez eleitoral, lido por Nana Grassi. Encerrada a janela partidária, o ano de 2022 começa nos legislativos estaduais e federais, com a nova composição partidária das bancadas, conforme o troca-troca de parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, em resposta a um deputado, disse que esperaria o fim da janela para iniciar os trabalhos das comissões permanentes da Casa, pois a indicação dos parlamentares depende da composição de cada partido.
Além disso, as federações também entram na jogada, com 2 ou mais partidos se unindo durante 4 anos no âmbito político. Tem como saber as legendas que mais cresceram e que mais perderam deputados neste mês de março. Contudo, agora começa de fato a corrida por apoios nos palanques regionais para o processo nacional. Muitos trocaram de legenda para se lançarem deputados, senadores e governadores, visando um ou outro presidenciável. Outros para tentar uma união de uma ideologia política para derrubar outras no xadrez político. Entretanto, todas as jogadas fazem parte do ambiente salutar de buscar voos mais altos futuramente. A janela partidária é importante não apenas por permitir essa acomodação partidária dos parlamentares, conforme a ideologia da legenda, bem como das alianças que ela está fazendo no âmbito nacional. Todavia, essa abertura sem direito à perda do mandato proporcionou, mais uma vez, uma melhor colocação das ideias regionais do que das presidenciais. Muitos que migraram de uma legenda para outra, alguns até foram para 2 partidos diferentes em 30 dias, foram para obter sustentação de seus projetos pessoais. O ano eleitoral, de fato, começa agora, 4 de abril, com as nominatas sendo construídas por suas bases, conforme os parlamentares e a composição das legendas. Na virada do primeiro para o segundo semestre, inicia-se a formação ou consolidação das chapas. O momento crucial da corrida pela reeleição, ou para a eleição inédita, ou para o retorno ao cargo. E olha, temos um segundo editorial, a biodiversidade do recreio. Esse editorial você confere entrando no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Vamos agora então aos destaques da página 3 da coluna do Magna Vita. Primeiro destaque aí é a foto, né? Exatamente. Principal. No almoço palestra da LIDE, em homenagem ao secretário Nicola Miccioni, Antônio Florencio Queiroz, presidente da FEComércio, Vinícius Benevides, diretor da Dimensional Engenharia, José Firmo, CEO do Porto do Açu, Kátia Repsold, Country Manager da Naturge, Michele Novaes, CEO do 15º Ofício de Notas, o homenageado Nicola Miccioni e Andréia Repsold, presidente do LIDE RJ. De baixo tem outras fotos ali da coluna ali, ó. Os 2 Marcos de Miccioni, Simões, o chefe de gabinete, e o Salles, presidente do Correio da Manhã e antecessor de Simões na Casa Civil. Ao lado, o presidente da Águas do Brasil, Cláudio Adbuch, e Nicola Miccioni, o palestrante da LIDE, no salão do Hotel Fairmont. Paz valoriza a turma do Bispo. A turma do Crivella está sendo reconhecida pela atual gestão municipal. O novo secretário de Esportes da Prefeitura é Francisco Arilton Alves Bandeira, ex-controlador-geral. Pelas suas mãos passaram as delações dos servidores contra as construtoras e a turma de Eduardo Paes. Francisco Arilton Alves Bandeira, servidor de carreira da Prefeitura e comandou a controladoria no governo Marcelo Crivella. Ele também ocupou o cargo de subsecretário de Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, quando o titular era a deputada estadual Tia Ju. Outro destaque, a banalização das senhas eletrônicas. Um alerta para os novos secretários empossados. Está tendo um surto que banalizou no uso das assinaturas eletrônicas e tokens do primeiro escalão do governo. Quem permite o uso indevido desta ferramenta por terceiros não pode alegar, abre aspas, que foi usado por outro, fecha aspas, para se livrar de algum problema futuro. Este foi o argumento que tentou ser usado por Wilson Witzel na reabilitação da Unir. Só que, para a sorte do guardião do token, que tinha como senha o nome de um paraíso fiscal, este documento foi assinado pelo próprio punho, como revelou em primeira mão o Correio da Manhã em 2020, e fundamentou o impeachment do ex-governador. E continuamos na coluna do Cláudio Magnavita, os estranhos critérios do dono da agenda. Na agenda do presidente Jair Bolsonaro no Rio, a inclusão de última hora de um inusitado compromisso causa perplexidade.
um almoço com empresários cariocas. Só que não há nenhuma entidade empresarial por trás. Um evento de puro lobby de um polêmico empresário de São Paulo, patrocinador eterno de Jorge Dória e chamado de rei das terceirizações, que tenta ampliar sua atuação na cidade. Trata-se de Washington Sinel, dono da Gocil. Em pleno ano eleitoral, surpreende a falta de cuidado da agenda presidencial, o que abre espaço para várias especulações sobre a influência de lobistas sobre este setor da presidência. O curioso é que entidades como a bicentenária Associação Comercial do Rio tentam há meses trazer o presidente para um verdadeiro encontro com empresários e recebem dos responsáveis pela agenda uma seca resposta: não temos data. Elas só surgem quando há eventos nebulosos, como este em um hotel 5 estrelas do Rio e com patrocínios milionários, além de personalidades polêmicas. Deve estar faltando o manual de compliance para quem controla a agenda presidencial. Pois é. E no Pinga Fogo, Castro decide colocar policial penal à frente da SEAP. Vai sabatinar 3 nomes. Perdão, me perdi aqui rapidinho. O senador Carlos Portinho teve no início da tarde de sexta reunião com o delegado Fernando Veloso e o governador Cláudio Castro para definir a sucessão da SEAP. Portinho e Veloso entregaram o currículo de um policial penal altamente qualificado, advogado, com curso de pós-graduação na FGV de Administração Pública e que atua como assessor especial da pasta. A decisão será tomada após o governador entrevistar este indicado do senador e mais 2 outros nomes, um ex-chefe de gabinete de polêmicas, gestões anteriores e de um atual subsecretário ligado à Igreja Universal através do Republicanos. Essa indicação foi o único pedido do senador e líder do PL ao governador. A decisão de Castro pode colocar finalmente um policial penal à frente da SEAP. E tem uma outra notinha no Pinga Fogo. Bernardo Rossi assinou a ficha de filiação do Solidariedade, assumindo o partido em Petrópolis. Incomodado, o vice-prefeito Paulo Mustrange deixou a legenda e foi para o PT. Olha, vamos aos destaques agora da página 4, a nossa página de política. Esforço concentrado. O Senado vai votar indicação de autoridades nesta semana. Essa semana, o Senado será de esforço concentrado. Serão 19 sabatinas nas comissões de Relações Exteriores, Infraestrutura, Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Também estão previstas votações de projetos nas comissões, audiências públicas, sessão de debates temáticos em plenário e homenagens. Além disso, haverá votações em plenário, inclusive das indicações votadas no esforço concentrado das comissões. Maioria do STF referenda cautelares contra Silveira. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estabeleceu medidas cautelares contra o deputado federal Daniel Silveira, do União Brasil. Na quarta-feira, dia 30, o ministro fixou multa diária de R$15 mil e mandou bloquear todas as contas bancárias do parlamentar para garantir o pagamento de penalidade no caso de descumprimento da decisão, que obrigou a utilização de tornozeleira eletrônica. Moraes também abriu um inquérito pelo crime de desobediência de ordem judicial. Na sexta-feira, dia 1º, o deputado compareceu à Polícia Federal em Brasília e fez a instalação do equipamento. O julgamento ocorreu em ambiente virtual, no qual os ministros depositaram seus votos de forma eletrônica, sem a necessidade de reunião presencial. Então tá aí. Bom, vamos aos destaques do Nacional, ainda na página 4. Mudança para entrar no país. Em decisão interministerial, o governo dispensa teste contra a Covid-19 para viajantes. No caso, você tem que apresentar o comprovante de vacinação para entrar no país. O comprovante O comprovante de vacinação é obrigatório ainda, por meio digital ou por meio impresso.
Então, esse comprovante não é dispensado de vacinação, só o do exame contra SARS-CoV-2, contra a Covid-19. Portaria desobriga o uso de máscaras no trabalho. O governo também editou na sexta-feira, dia 1º, nova regra retirando a obrigação de empregadores fornecerem máscaras para a prevenção contra a Covid-19, onde a exigência dessa medida em locais fechados foi flexibilizada. Economia, chocolate no topo da lista. Sebrae revela aumento de pequenos negócios que fabricam um produto. Um levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas mostra que o número de pequenos negócios que fabricam produtos derivados de chocolate aumentou durante a pandemia de Covid-19. Neste ano, a Páscoa, melhor momento para as vendas no setor, será comemorada em 17 de abril. Continuamos então, vamos agora para a página do Rio de Janeiro. Casa do Consumidor é lançada. Programa visa dar mais assistência jurídica a clientes empreendedores. O governador Cláudio Castro e o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Léo Vieira, lançaram a Casa do Consumidor. Programa que vai estabelecer um canal direto de aproximação entre consumidores e produtores e prestadores de serviços ao promover a intermediação administrativa e auxiliar em medidas judiciais. O objetivo do projeto é proteger o cidadão fluminense em suas relações de consumo. Ainda na página do Rio de Janeiro, agora no estado do Rio, chuvas afetam a Baixada. O governador visita Nova Iguaçu, cidade que mais sofreu com o volume de água. O governador Cláudio Castro visitou a Baixada Fluminense nesse sábado para acompanhar de perto a situação das áreas que foram afetadas pelas fortes chuvas. Castro chegou ao 4º grupamento de bombeiro militar em Nova Iguaçu, de onde seguiu para algumas regiões atingidas. E também Angra dos Reis e Paraty também foram castigadas. O governador Cláudio Castro visitou no domingo também a Costa Verde, região fortemente atingida pelas chuvas. No fim de semana, percorreu as áreas afetadas pelo temporal. Não foi em Petrópolis dessa vez, mas foi aí na Baixada, Angra dos Reis, Paraty, toda a região ali da Costa Verde e também da Baixada. A chuva veio para castigar, Deu uma trégua. Petrópolis, se bem que choveu forte, Isso. Bem forte, de sábado para domingo. Isso, exatamente. Mas lá em houve algumas desastres, localidades aqui, inclusive domingo, choveu bem forte durante. Em outras, ficou tranquilo. Tem uma outra nota nessa página, a Prefeitura de Petrópolis vai contratar professores. Dá uma olhada que é importantíssimo para suprir a carência de profissionais da educação na rede municipal. A Prefeitura de Petrópolis fará contratações emergenciais de professores. E isso nós teremos uma matéria completa no nosso jornal ainda, no 3º bloco. Temos também o esporte, a página especial. Destaques do 2º caderno. E para você conferir tudo isso, entra lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. Lembrando que você pode se cadastrar e acessar a nossa versão digital, receber ela no seu e-mail, no conforto da sua casa, no seu celular. Você vai poder ler ela onde você quiser. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E você vai ver no próximo bloco que a Alerj aprovou a criação do programa de prevenção de endometriose. E vai ver também que remédios vão ter reajuste no preço em quase 11%. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela.
Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. O governo federal autorizou o aumento no preço dos medicamentos em 10,89%. E quem precisa fazer uso contínuo desses remédios não aprovou a decisão. O aumento no preço dos medicamentos, que já havia sido antecipado pelo Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, foi autorizado pelo governo federal nesta sexta-feira, em publicação no Diário Oficial da União. Uma vez que a porcentagem é referente à máxima, os aumentos vão ser definidos pelas próprias empresas. O reajuste máximo permitido é de 10,89%. A decisão veio por conta do aumento da inflação de março e o ajuste de preço entre setores, que foi definido pelo Ministério da Economia em 0,35%. Até a última sexta-feira, o aumento ainda não havia entrado em vigor nas farmácias de Petrópolis. Isso aí é a partir de quando for liberado para a gente recebe uma listagem com os aumentos e aí entra em vigor. Nem todo medicamento também a gente pratica o preço novo, entendeu? Muitos medicamentos continuam no encarte aí, com preço de encarte. Quem faz uso contínuo de medicamentos não aprovou a decisão e já tem sentido o bolso pesar. Olha o pacote que eu tive que comprar. Ó, tudo de remédio. Ó, é contínuo, não tem jeito. Se não comprar esse mês, tem que comprar... Não adianta. Mesmo que compre o dobro, vai ter que ser depois mesmo. Eu tomo para pressão, mas eu ainda consigo dar pressão de graça se não tiver mudança, porque o médico gosta que eu tome o original. Eu faço outros usos de medicamento, eu faço colírio, né, porque eu sou transplantada, aí somando tudo, né. Tinha que ser tudo de graça, sabe por quê? Vê, o meu remédio, eu ganho um salário, pago 600 de aluguel, água, luz, ganho 250 para comer. E o coração aqui vai parar, porque o remédio é 395. Tem um que eu tomo para tomar durante 6 meses, é 104, será? Vai ficando cada vez mais difícil, né? Que eu ganho salário mínimo, salário não aumenta não, só aumenta as coisas, aí vai. Complicado para o povo que depende de medicamento agora, principalmente quando depende do medicamento, né? Todo mês ali, fica difícil. Olha só, mais uma má notícia para o consumidor. O IPCA confirmou que todo mundo que vai às compras já sabia. Os alimentos estão mais caros. Olha só. Entrar no supermercado tem dado mais medo do que assistir filmes de terror. E os grandes vilões dessa vez são a cenoura, óleo, quiabo e grande parte dos alimentos. Cenoura, quiabo é R$12 o quilo, cenoura R$10 o quilo. Que isso, gente? Não existe isso, não. Cenoura está um preço bem abusivo. O quiabo na feira do outro dia estava R$19 o quilo. Tomate 12 conto. A cenoura e a batata são do grupo dos tubérculos que tiveram um aumento de 10,9%, junto com os legumes e as raízes. De acordo com especialistas, legumes, raízes, tubérculos e frutas sofrem instabilidade durante essas altas de chuva ou climas muito quentes. Outro fator que pode contribuir para os alimentos continuarem a subir é o petróleo, que disparou no mercado internacional por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Sair com a sacola cheia ou mais de uma sacola tem sido um desafio para quem recebe apenas um salário mínimo. Tá difícil pra caramba da gente se manter aqui na cidade hoje em dia. Tem que estar trabalhando com um salário bem elevado para conseguir se manter. Conta de luz, água cada vez mais caro, alimento mais caro. Então todo mundo sem noção com os preços, os mercados estão abusivos, né? E é um absurdo. O preço do pó de café também, que está absurdo. A cesta básica está um absurdo, essa é a verdade. O salário mínimo está um terror dos pobres, entendeu? Não está dando conta, não. A gente tem que trabalhar, às vezes até em 2 empregos, se tiver oportunidade. Dados do CAGED apontam que em fevereiro deste ano, mais de 320 mil vagas formais de trabalho foram criadas. Apesar disso, a média do salário registrou queda. Confira.
No mês de fevereiro, o Brasil registrou mais de 320 mil empregos, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No entanto, a média é 17% menor quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Uma vez que a pandemia afetou a economia em 1920, ano passado já teve muita gente retornando e o impacto forte ainda no CAGED também está relacionado à pandemia. Só que gradativamente ao longo do ano passado, muita gente já retornou ao mercado de trabalho. Então, uma parte desse CAGED alto é justamente o resto das pessoas que ainda está retornando. Ao longo do ano, esse processo de retorno deve continuar, mas o aumento de vagas deve ser menor na comparação com o ano passado, justamente por ser ainda uma recuperação da pandemia. Foram 2 milhões e 13 mil contratações e 1 milhão 684 mil demissões, que resultou no saldo positivo de empregos registrados em fevereiro. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos. Foram pouco mais de 316 mil vagas criadas, seguida dos setores de construção e agropecuária. O setor de serviços, que é justamente um dos últimos setores a se recuperar da pandemia. Especialmente nesse último mês, houve grande contratação na área de educação, que é o que a gente observa com as escolas, as universidades voltando a ter aula. Com isso, elas tiveram que contratar mais pessoas, né? E isso fez com que aumentasse o movimento no setor de serviços, já que a educação faz parte desse setor. Apesar do saldo positivo na geração de empregos formais, a média do salário caiu. De acordo com o economista, isso ocorre por conta da falta de mão de obra qualificada e também da redução de vagas ofertadas. A nossa expectativa é justamente essa, que uma vez que a economia volte a patamares próximos do nível pré-pandemia de emprego formal, que o crescimento do CAGED ele volte a ser pequeno. O mercado de trabalho mais fraco, com desemprego relativamente alto, faz com que os trabalhadores percam o poder de barganha e com isso aceitem trabalhar com salários mais baixos. Isso deve se refletir ao longo desse ano com o aumento do pessoal ocupado, predominantemente informal e a salários mais baixos. Nos 2 primeiros meses desse ano foram gerados 478 mil novas vagas de emprego, uma alta de 45% quando comparado ao ano de 2020. O setor de comércio foi o único que não registrou saldo positivo, apesar de já ter mostrado uma leve recuperação por conta dos avanços da tecnologia e vendas online. O setor pode não retomar ao patamar da pré-pandemia. O Ministério das Relações Exteriores informou que foi assinado na última semana um memorando de entendimento entre o Brasil e o governo da Austrália sobre a emissão de vistos de trabalho e férias para estudantes brasileiros, que fazem ou pretendem fazer intercâmbio naquele país da Oceania. Segundo o Itamaraty, a partir de 1º de julho deste ano, entra em vigor o documento que vai permitir que, anualmente, 500 jovens brasileiros entre 18 e 30 anos permaneçam na Austrália por até 12 meses, com a possibilidade de trabalhar e estudar. Atualmente, para que um brasileiro trabalhe ou estude naquele país, é necessário ter vínculo prévio com o empregador ou instituição de ensino. Os brasileiros são o 8º maior contingente de estudantes estrangeiros na Austrália, com cerca de 9 mil alunos, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. O Brasil também mantém acordos similares com a Alemanha, França e Nova Zelândia. Fechando a celebração do Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose, a Alerj aprovou um projeto de lei que prevê a criação do Programa de Prevenção da Doença no estado do Rio de Janeiro. A proposta quer ampliar a divulgação de informações sobre a doença. De autoria da deputada Adriana Baltazar e do deputado Átila Nunes, a proposta tem o objetivo de falar e divulgar informações sobre a endometriose, doença que afeta mais de 9 milhões de mulheres no Brasil. O projeto quer promover ações que estimulem o diagnóstico precoce, como avaliações periódicas e exames clínicos e laboratoriais pelo SUS. É um projeto que vai beneficiar milhares de brasileiras, que são acometidas por ano com essa doença, que é uma doença, a endometriose, silenciosa, de difícil diagnóstico. Então agora, com esse projeto, vai haver um maior treinamento de médicos, maior número de exames mais focados nesse diagnóstico que precisa ser precoce, porque muitas vezes ele demora até 7 anos
para ser feito. Na maioria das vezes, quando a mulher vai tentar engravidar e não consegue, né, é a doença que é a maior causa de infertilidade feminina, e aí ela gasta muito dinheiro para conseguir engravidar e também no tratamento. É uma coisa que vai economizar muito para o estado do Rio de Janeiro e muita dor e sofrimento para as mulheres. A endometriose acontece quando o tecido que reveste o útero e é eliminado durante a menstruação cresce em outras partes do corpo, como ovários, intestino e bexiga, causando fortes dores, inflamações e até infertilidade. Estudos mostram que muitas mulheres demoram até 10 anos para serem diagnosticadas. Segundo estudos recentes, o tempo médio para a realização de uma videolaparoscopia pelo SUS, exame indicado para diagnosticar a doença, é de 1 ano e meio. No dia 17 de março, o Senado Federal aprovou o projeto de lei da deputada federal Daniela do Vaguinho, que institui o dia 13 de março como Dia Nacional da Luta contra a Endometriose e a Semana Nacional de Educação Preventiva e Enfrentamento à Doença. A proposta agora vai à sanção presidencial. A senhora sabe o que é a endometriose? Mais ou menos. Endometriose, sei, é um problema que a mulher tem nas trompas. A minha filha sente muita cólica. Eu sentia, né, de fato, quando eu era mais jovem, né, mas nunca não sabia. Ah, não sei não. Tô por fora. Atividades sísmicas na ilha atlântica de São Jorge, no arquipélago português de Açores, registraram índices acima dos níveis normais, com o número de terremotos superando 24 mil em 2 semanas. Mais de 1.500 pessoas já foram retiradas da ilha. A preocupação entre os pesquisadores é de que os tremores que atingiram a magnitude de até 3,8, mas não causaram estragos até agora, possam provocar erupções vulcânicas pela primeira vez desde 1808, ou ainda um poderoso terremoto no local. Eduardo Farias, diretor da Autoridade de Proteção Civil de Açores, disse que o número de terremotos diários tem diminuído, mas afirmou que não há explicação para a queda. O epicentro dos terremotos estava mudando em direção ao lado ocidental da ilha, e o geólogo José Madeira disse a um jornal português que há uma possibilidade de que o magma estaria fluindo naquela direção. Embora não seja iminente, Madeira disse que a probabilidade de uma erupção era muito alta, com o alerta vulcânico subindo ao nível 4, o que significa uma possibilidade real de que o vulcão possa entrar em erupção. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vai ver que o prefeito Rubens Montempo prestou contas à Alerj dos milhões já gastos em decorrência das chuvas. Que bom, né? E vai ver também que o Ministério Público Estadual quer que o município de Petrópolis garanta a segurança alimentar e nutricional das vítimas das fortes chuvas que estão em abrigos provisórios da cidade. Nós voltamos já. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Voltamos. Na última quinta-feira, a Prefeitura de Petrópolis prestou contas referentes ao aporte de 30 milhões de reais feito pela Alerj. O material foi apresentado pelo prefeito Rubens Montempo durante a audiência pública da Comissão de Tributação da Alerj. Segundo o município,
Os recursos doados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no enfrentamento das consequências das enchentes foi usado para contratar profissionais, recuperar espaços públicos e realizar obras de pavimentação, além de contratar 1.200 garis para acelerar a limpeza e reconstrução da cidade e 200 profissionais para agilizar o cadastramento do aluguel social. A Prefeitura informou que comprou com os recursos da Alerj um prédio com 20 kitnets e 32 apartamentos para fazer a locação residencial de famílias que perderam tudo. O prefeito disse que também criou estratégias para facilitar o aluguel por meio do programa Aluguel Social. Ainda segundo o Bom Tempo, a cidade recebeu ao todo 36,3 milhões de aporte emergencial. No entanto, ele destacou que a União destinou desse montante apenas 6,3 milhões e ressaltou que muitas coisas ainda precisam ser feitas, tendo em vista que cerca de 6 escolas ainda estão interditadas, pois precisam de obras. Só para essas obras seria necessário algo em torno de 15 milhões de reais, segundo o Bom Tempo. E olhem só, na Rua do Túnel, em Petrópolis, desde o dia 15 de fevereiro, a situação só vem piorando. E a cidade realmente está abandonada, ali os moradores também abandonados. Buracos aumentaram de tamanho, muros de casas desabaram. Carros foram engolidos por enormes crateras e agora alguns moradores estão ilhados. Veja na reportagem de Rafaela Cordeiro. A cada dia que passa, um novo problema. Com a chuva da madrugada desta sexta-feira em Petrópolis, alguns moradores da Rua do Túnel, no Quissamã, amanheceram ilhados. A localidade, que vem sofrendo antes mesmo das fortes chuvas de fevereiro e março, soma problemas que precisam de soluções urgentes. E, enquanto isso, o tempo passa e o medo dos moradores só aumenta. Desta vez, mais uma parte da rua cedeu, deixando pessoas sem acesso à rua principal. Um tapume instalado pela Prefeitura no início da semana é o único caminho disponível. No início desta semana, o governo do estado anunciou que o INEA é o órgão que vai ser responsável pelas obras de manutenção do túnel extravasor. Técnicos já estiveram no local, mas a previsão para o início das intervenções é só daqui a 40 dias. O Ministério Público do Estado do Rio criou um grupo técnico para acompanhar as obras e garantir que elas estão em andamento, mas até lá, os moradores precisam enfrentar o medo que é viver na região. Também nesta semana, o morador Hélito e um funcionário da prefeitura foram engolidos por um buraco que abriu na garagem de uma residência na localidade. O morador segue internado e tem previsão de alta para a semana que vem. Moradores continuam nas residências, já que poucas casas foram interditadas. Uma rota de fuga por vias alternativas foi mapeada pela Prefeitura. Em caso de impactos que dificultem o acesso à via principal da Rua do Túnel, a orientação é que os moradores sigam pelas vias alternativas, que são a Rua Quissamã e a Estrada da Saudade, para chegar ao ponto de apoio. Além disso, agora o Futebol Clube Palmeira é referência para o abrigamento das pessoas que estiverem em áreas de risco. Eles vêm aqui, só olham e falam que vai fazer o obra e nunca faz. Vai demorar, entendeu? Acho que a gente tem uma providência o mais rápido possível, né? Já caiu dois rapazes no buraco ali já, entendeu? E com a previsão do tempo para este fim de semana, o medo só aumenta. A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a previsão de chuva de moderada a forte entre esta sexta-feira e sábado. A previsão é de que a chuva deve ganhar intensidade no período da noite e madrugada. A chuva pode se estender para o fim de semana. E se chover, vai cair mais coisas. A chuva está derrubando tudo. Eu vou falar agora com o nosso repórter direto da redação, Richard Stolzenburger. Richard, nós temos uma situação nessa localidade que aconteceu na tarde de sábado, não é isso? Exatamente, Jorge. Bom dia para você, bom dia, Roberto, e a todos que nos acompanham. Mais uma vez, parte da rua cedeu nesse fim de semana. Apesar de não ter chovido nesse fim de semana na região, olha aí, mais um trecho da rua, lá da Rua do Túnel, na Rua Alfredo Scali, cedeu. Os moradores permanecem morando na região e comentam que se sentem abandonados, ilhados por conta dessa situação. A gente lembra que o túnel precisa de manutenção, é de responsabilidade do INEA, que faz parte do governo do estado,
só que, no entanto, não recebe manutenção há anos. E com isso, os moradores precisam enfrentar esse tipo de situação, por exemplo. O túnel, por exemplo, tem em média 4 metros de altura. Algumas casas já estão ilhadas e os moradores colocaram uma ponte de madeira, como a gente ainda viu na reportagem, para conseguir atravessar. Só que olha o risco em que essas pessoas estão passando nesse momento. E ainda não há um ponto de apoio específico, uma ação específica para atender os moradores dessa região, porque o risco de desabamento é iminente. Então é preciso sim que o governo municipal preste atenção a essas pessoas na localidade. A gente sabe que a cidade inteira, principalmente o primeiro distrito, sofreu muito com essa situação, só que é um risco iminente e as pessoas ainda estão ali, morando naquela localidade. Comentaram que se sentem abandonados pelo governo municipal. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. A gente estava aqui falando, né, da questão das obras que 40 dias não vão aguentar. Não vai dar. Né? E a prefeitura, ao meu ver, deveria prestar auxílio aos moradores de alguma forma. Seja tirando eles de lá, porque fazer só uma passagenzinha deixa a situação ainda mais perigosa. Passagenzinha não, aquilo ali, perdão com a palavra, aquilo ali é um absurdo. As pessoas passarem por cima de uma tábua, exatamente, né? Que não tem nem sustentação no meio, né? O buraco é enorme, então tem de um lado e do outro, e ali no meio fica... Você passa ali, se cair, tá tudo certo, exatamente, né? É isso. Próxima chuva, próxima pessoa que cai no buraco. Ali, próxima chuva, próximo morador que vai cair no buraco e tragédia já anunciada, né? Então, alô, governo do estado, vamos acelerar essa obra, já que o governo do estado quer para fazer, e alô, prefeitura, cadê a assistência social para prestar auxílio a essas famílias, tirar as famílias de lá, prestar algum auxílio para os moradores. Isso é papel da prefeitura. Vamos dar continuidade. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, ingressou na última quinta-feira como um pedido de concessão de tutela de urgência para que o município de Petrópolis garanta a segurança alimentar e nutricional das vítimas das fortes chuvas que estão em abrigos provisórios na cidade. De acordo com um documento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro constatou que vários abrigos não estão recebendo com regularidade alimentos e outros itens pelo poder público, sendo que até mesmo o fornecimento de água está sendo deficiente. O MPRJ vem fiscalizando os abrigos temporários e há equipes técnicas do MP visitando as instituições diariamente, havendo ainda o monitoramento das condições de atendimento às famílias através de telefonemas e grupos de WhatsApp. Há abrigos que estão sob a gestão do município de Petrópolis, situando-se em escolas e outros equipamentos, e outros tantos abrigos sob gestão da sociedade civil, funcionando em associações de moradores, igrejas, entre outros locais. Ainda segundo o documento, os abrigos comunitários, ou seja, aqueles que não estão sob a gestão do município, contam, sobretudo, com doações para manter as pessoas ali alojadas, embora dúvidas não haja de que compete ao poder público, dentro do sistema de proteção em situação de calamidade pública, garantir sua vida, saúde e dignidade. Diante disso, o MPRJ requer que o município de Petrópolis garanta a segurança alimentar e nutricional das pessoas abrigadas em pontos de apoio públicos e particulares, bem como o fornecimento de água própria para consumo humano, e que seja expedido o mandato de verificação a ser cumprido por oficial de justiça, avaliador nos abrigos públicos e particulares que estão funcionando na cidade. O mandado poderá ser cumprido com o apoio do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. E olha, o SEBRAE está realizando uma campanha para auxiliar os microempreendedores de Petrópolis no processo de recomeço por meio do reembolso de 80% das mercadorias que foram perdidas. Mas, para ter direito, é preciso estar com documentação em dia.
Com o objetivo de auxiliar na reconstrução e retomada dos micro e pequenos negócios de Petrópolis, atingidos pelas chuvas de fevereiro e março, o Sebrae vai reembolsar parte dos bens para as empresas que se encaixarem na categoria MEI, micro ou empresa de pequeno porte. Por meio do Sebrae Tech Emergencial, os microempresários vão poder solicitar uma vistoria. Caso o montante não ultrapasse R$10 mil, 80% do valor será reembolsado pelo programa, a fim de realizar os reparos causados pelas chuvas e também a compra de novos materiais. Os outros 20% é de responsabilidade do proprietário. No total, vão ser 500 microempresários beneficiados com a medida. Essa ação vai atender empresas de Petrópolis que estejam enquadradas como microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte ou microempresas. O microempreendedor pode entrar em contato com o Sebrae por meio dos telefones que aparecem na tela e solicitar a vistoria. O reembolso é feito mediante a comprovação dos custos e será disponibilizado conforme a avaliação do técnico. Para receber o benefício, é preciso estar com o negócio em dia. Com a ajuda do consultor, o empresário também vai conseguir fazer uma leitura se houve dano estrutural ou perda de equipamentos. Tudo isso com o objetivo só: ajudar a empresa a superar mais esse momento de crise. Além dessa campanha, o Sebrae tem realizado desde o dia da tragédia de fevereiro diversas campanhas de incentivo ao comércio de Petrópolis, além de consultorias e cursos voltados aos microempreendedores. E a Prefeitura de Petrópolis vai contratar profissionais da educação em regime emergencial. A proposta é suprir a carência dos trabalhadores na rede pública municipal. Para suprir a carência de profissionais da educação na rede municipal, a Prefeitura de Petrópolis vai fazer contratações emergenciais de professores. A medida foi autorizada em decisão tomada pela 4ª Vara Cível esta semana. Existe um processo seletivo vigente, que foi realizado em 2019, e que nós estamos com convocação dos profissionais classificados nesse processo seletivo vigente. Mas existe um trâmite para esse processo e leva um tempo para que os profissionais estejam aptos a assumir. Eles precisam entregar uma série de documentações, passar por exames médicos, e esse processo leva no mínimo 60 dias, E a rede não pode esperar 60 dias, as crianças precisam ter aula e rápido, E então nós conseguimos a autorização na 4ª Vara para contratação emergencial de professores até que os profissionais do processo seletivo estejam aptos a assumir os seus postos. Em dezembro, foi aprovada uma regulamentação que reduz a carga horária dos profissionais da educação. E isso gerou uma carência de professores. Essa contratação vem para suprir essa necessidade do município. Ainda de acordo com a secretária, as contratações vão ser feitas nas escolas e centros de educação infantil. A maior dificuldade são as escolas localizadas em áreas de difícil acesso. Mesmo com o adicional, é difícil manter o profissional nessas unidades, mas a expectativa é que com essas contratações e convocações, a demanda seja atendida. Todo esse processo de contratação, ele é cercado de todo um trâmite muito burocrático, O ideal, e a gente preza pelo concurso público, mas também Petrópolis está há muito tempo sem concurso público, nós já estamos trabalhando na elaboração do edital. Então, esse ano nós teremos concurso público em Petrópolis, que é o que garante efetivamente a questão do contrato. Porque o contrato temporário, daqui a pouco ele interrompe, entra o processo seletivo, depois o concurso. Então, essas são as maiores dificuldades, isso precariza um pouco o trabalho, Então, a gente precisa qualificar isso com a realização do concurso público. E olhem, no final do dia de sábado, a Prefeitura de Petrópolis divulgou uma prestação de contas de suas atividades pela cidade e que conta mais detalhes para a gente é o Richard, direto da redação. Exatamente, Jorge. De acordo com a Prefeitura, as secretarias atuaram em 34 ruas aqui do município de Petrópolis e aí realizaram trabalhos de limpeza, reconstrução de muretas dos rios, o desentupimento dos bueiros, fazendo contenção dessas beiras dos rios. E, inclusive, por exemplo, no Morém, a Prefeitura foi na localidade porque na rua Vereador João Ferreira, parte dela cedeu. E aí interditou a localidade, os motoristas não conseguiam passar com seus veículos, os moradores. Então a Prefeitura fez essa revitalização lá na rua e aí desinterditou essa parte da rua. E aí os locais que foram interditados, essa via que foi interditada,
e que deixou inclusive 8 carros desde o dia 20 de março impossibilitados de passar, foram possíveis agora com essa obra. No entanto, a Prefeitura informou que ainda vai continuar fazendo esses trabalhos aqui na cidade de Petrópolis e a gente espera, logicamente, né, Jorge, que esse trabalho ele seja feito cotidianamente e com uma certa velocidade, já que já se passaram diversos dias, são praticamente 47 dias aí, desde a chuva do dia 15 de fevereiro, e ainda assim a gente vê muitas ruas interditadas, muitas barreiras que ainda estão nos locais, muita poeira, muita lama, né, quando chove. Isso acaba, logicamente, prejudicando a cidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Olha só, hoje eu caminho para cá, né? Hoje eu passei pelo Alto da Serra, que está sendo mais rápido do que vir pelo Valparaíso. Eu venho lá do Quitandinha, para quem não conhece, a entrada da cidade. E realmente muita lama no Alto da Serra, que desceu ali com a chuva de ontem e sábado de madrugada, no colégio que foi atingido, né? No colégio do Alto da Serra ali, muita lama que desceu pelo colégio ali, então o Alto da Serra está muito sujo naquela região. Mais à frente, onde foi aquela academia atingida, a clínica odontológica, aquela casa amarela do lado, ali ainda tem vários montinhos de terra na calçada para serem retirados. Então, assim, realmente as ruas ainda muito sujas ou ficando sujas por conta das chuvas, por conta das barreiras que ainda descem lama por elas, né? O caminho da água que é feito é por elas ainda. Então, ainda muito difícil ainda na cidade se locomover com algumas ruas interditadas, como o Richard falou, e muita sujeira ainda nos cantos das ruas em algumas regiões. É muito importante fazer essa limpeza nos bairros justamente para as pessoas se locomoverem entre os bairros e do bairro para o centro da cidade. Mas muito importante também é fazer a limpeza do centro da cidade, o embelezamento do centro da cidade, né? Porque estamos chegando aí a nossa alta temporada, né? O friozinho já chegou. Aí. Daqui a pouco nós estamos em abril, daqui a pouco já está na alta temporada. Exato. A época que o município de Petrópolis, né, atrai muitos turistas, né? Temos vários festivais de raclette, festivais de fundi, né? Então, a temporada do inverno é alta na região serrana. E a cidade tem que estar pronta para receber os turistas, justamente para movimentar a economia, já que nós vemos o centro da cidade está totalmente hoje abandonado, né? Porque não há lugar onde parar os carros. Não tem. Em todos os lugares, em todas as ruas, tem placas de proibido estacionar. Então, se continuar assim, o centro da cidade vai virar deserto. Vai ficar difícil. E daqui a 2 semanas, né, na semana da Páscoa ali, no feriado da Páscoa, tem um grande evento na cidade, né, Roberta? Exatamente. Lá em Itaipava, no Parque de Exposições. Porém, o turista que vem para cá, quer conhecer Petrópolis, quer passear por Petrópolis, o evento vai ser durante 2 dias, né, sábado e domingo, então tem que ficar atento, tem que ter um embelezamento da cidade, sim, não dá para ficar sem. Petrópolis é conhecida por isso, por ser bela. Verdade. Vamos dar continuidade aqui, mais espaço para a diversidade. A população LGBTQIA+, de Petrópolis, ganhou um núcleo especializado para atendimento no Centro de Saúde Coletiva na Rua Santos Dumont. Com a implantação do núcleo, o paciente pode realizar desde terapia hormonal ao acompanhamento de enfermidade e as questões relacionadas à medicina. Psicólogos, endocrinologistas, atendimentos de enfermagem com realização de exames preventivos, além de avaliações clínicas e terapia hormonal. São alguns dos serviços que a nova equipe multiprofissional para a população LGBTQIA+, oferece em Petrópolis. A gente vive hoje numa cidade que tem um contingente populacional de pessoas LGBTs e principalmente de pessoas trans muito grande. E a gente não tem nenhum foco de atendimento em toda a região serrana voltado especificamente para a nossa população petropolitana. E os nossos pacientes eles acabavam tendo que ir para o Rio para poder procurar um atendimento ou um tratamento. Então, a instalação desse atendimento faz com que os nossos usuários do serviço de saúde consigam alcançar questões relacionadas à saúde com mais facilidade dentro da sua própria cidade natal. O encaminhamento para realizar consultas também pode ser feito por outros profissionais, como do programa Saúde e Família e Centro de Cidadania LGBT. Além disso, a extensão do Hospital Alcides Carneiro, a Sala Lilás,
também realiza o encaminhamento. É necessário que a pessoa compareça ao centro de saúde com identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência, caso essa pessoa não seja paciente do centro de saúde. Se essa pessoa já for paciente do centro de saúde, é só ela vir até a recepção e marcar um horário comigo. A partir dos 16 anos, uma pessoa trans pode fazer o bloqueio do hormônio primário, mas a terapia hormonal só pode ser iniciada a partir dos 18 anos. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostram que 42% da população trans já tentou suicídio, seja por questões hormonais, por se sentir invisível ou qualquer outro tipo de preconceito. Então, de acordo com Eduarda, o acompanhamento psicológico é de extrema importância. O hormônio, ele mexe muito com questões psicológicas e muito com o humor da pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento psicológico, não só por essas mudanças de humor, mas também porque essas pessoas, elas vêm carregadas de diversas coisas relacionadas à sua vida pessoal, como questões familiares, questões que já possam ter vivido na sociedade. E é muito importante o acompanhamento psicológico para que essa pessoa consiga ter uma vida saudável juntamente com a terapia hormonal. O nosso foco de atendimento para a saúde mental é no CAPS-NISE. Aqui eu convido a todos que gostariam de participar desse nosso atendimento para virem no centro de saúde. Os atendimentos eles acontecem todas as quartas comigo, que sou enfermeira, e todas as sextas com a médica. Então é só vir aqui no centro de saúde e pedir para marcar para mim, enfermeira Eduarda, que a gente vai fazer o atendimento e colocar esse paciente no nosso sistema. Vamos então agora à previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura. E a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva para hoje. As temperaturas vão variar entre 20 e 28 graus em Pati do Alferes, Petrópolis e Teresópolis, mínima de 17 e máxima de 26 em Nova Friburgo, 20 a 30 graus em Paraíba do Sul e de 22 a 32 graus em Três Rios. Pois é, Roberta. E a nossa equipe solicitou o laudo, né? Ah, não, desculpa, é você, né? O corredor lá exclusivo, né? Ele foi parado de novo, né? O corredor exclusivo para ônibus que fica na Washington Luiz, em Petrópolis, foi retomado há poucos dias. Mas ontem, em boletim divulgado pela Prefeitura, às 11h15 da manhã, mais um deslizamento fez com que a Washington Luiz fosse fechada ao tráfego de novo. Exatamente, Jorge. A nossa equipe, né, solicitou o laudo de vistoria técnica da rua Washington Luiz para o município e até o momento não foi apresentado nenhum documento. Nós comentamos aqui na semana passada que a localidade estava deserta e ainda falamos da dificuldade dos comerciantes em retomar as suas atividades. Isso aí. E tem mais. Membros da nossa equipe já tinham comentado conosco que os motoristas falam que foi determinado pela empresa que a velocidade máxima ali deveria ser de, no máximo, 25 km. E certamente era para minimizar danos, mas com o volume de carros e ônibus passando por ali, a questão não era se ia ter novo abalo, mas quando ele iria acontecer. Exatamente. Então, resumindo, né, foi aberto a rua Washington Luiz para passagem de ônibus e também passagem de veículos. Isso. Com a chuva forte do sábado, houve um novo deslizamento e no boletim de ruas fechadas, né, a Prefeitura de Petrópolis colocou a via Washington Luiz como totalmente interditada para passagem de ônibus e veículos. E nós recebemos, eu vou ler a nota aqui, então nós procuramos a assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrópolis para saber por que eles não tinham noticiado, né? Porque já que no sábado estava funcionando normalmente. A Washington Luiz ela foi aberta para ônibus e veículos de passeio. No sábado houve um novo deslizamento e no boletim de domingo das ruas totalmente interditadas, a Washington Luiz estava lá, né? Então nós perguntamos à Prefeitura por que eles não deram nenhuma notícia sobre isso. E aí eles falaram o seguinte: devido às chuvas da madrugada de sábado para domingo, a Sapetrans e o Cetranspetro, por precaução, interditaram o trânsito na rua Washington Luiz. Na tarde de domingo, a Defesa Civil informou que não houve deslizamentos secundários e o Departamento de Obras Particulares informou
intimou a síndica do condomínio Quinta de Altiora. A síndica informou que já contratou a empresa que fará o projeto básico, a sondagem e a obra de contenção. A partir de segunda-feira, hoje, a Washington Luiz volta a funcionar como faixa exclusiva para ônibus, táxis e veículos escolares. Então, hoje, de acordo com a Prefeitura, a via já está funcionando normalmente. E olha só, gente, para terminar a nossa edição de hoje, vamos falar dos rodoviários de Petrópolis. O sindicato enviou um ofício para a CPTrans e para o CETRANSPETRO, dizendo o seguinte: comunicamos que manteremos o mínimo de 30% do serviço em funcionamento e solicitamos uma reunião com a direção das instituições para, em comum acordo, garantir a prestação dos serviços indispensáveis no atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Finalizou aí o presidente do sindicato. Isso significa que do dia 6... Está confirmada a greve dos rodoviários para o dia 6. Começa às 0 horas. E como determina a lei, né, eles devem manter o mínimo de 30% do serviço em funcionamento, e eles já avisaram que vão manter 30% desse serviço em funcionamento, mas a partir do dia 6, os rodoviários de Petrópolis entrarão em greve. É isso aí. Por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã às 7h30 nós temos um novo compromisso com você. Estaremos aqui ao vivo. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.